Valeu. Freia Magrão. Boa noite. Primeiramente, um grande abraço a todo mundo, a gratidão por todos estarem presentes. Estamos aqui no Todo Mundo Pode, estúdio de Sorocaba, que está nos acolhendo maravilhosamente bem, para que nós possamos falar um pouquinho da história desse projeto que se inicia fazendo seu primeiro podcast. Eu sou o Milton Baliani Filho, sou professor da Rede Municipal de Ensino e gosto demais desse trabalho. Tanto gosto desse trabalho que acabei por formar um herdeiro aqui que começou a desenvolver as suas habilidades em cima dessa faixa da educação. E eu vou convidar o Marcos Vinícius, em primeiro lugar, exultando pelo atingimento do nosso canal de 1000 inscritos. Então, o nosso primeiro momento de exultação vai em função do nosso número 1000. E eu quero convidar o Marcos Vinícius para falar um pouco desse projeto e do início desse projeto, como ele nasce e onde ele pretende chegar. Boa noite, Marcos. Isso aí, boa noite, Mirtola. Mirtola para os íntimos, né? Milton Baliani, responsabilidade grande falar com esse fera aí, né? Para quem não conhece, meu pai, e momento mais que especial para essa comemoração de 1000 inscritos. Falando nisso, aproveita, se inscreve, né? Vamos compartilhar essa ideia. E a gente estava batendo um papo com o pessoal da produção e falou, o que a gente pode fazer para presentear essa galera que vem acompanhando, que vem incentivando, que dá essa carta de segurança, né? E que dá esse momento pra gente. E aí a gente pensou, a gente já tinha uma ideia de fazer um podcast. E a gente começou a procurar espaços para a gente poder entender onde que a gente faria isso. E veio a calhar, né? Não é à toa que as coisas acontecem. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no nosso bate-papo e em outros também, a respeito da questão da sintonia vibratória, né? E o que a gente atrai, o que a gente prospera, e o que a gente direciona, e o que a gente irradia, o que a gente pensa, para que a gente possa atrair. E Punk, Guilherme, nosso produtor, numa pesquisa minuciosa para entender onde que seria o momento e o melhor lugar para a gente poder fazer isso, encontrou o espaço que acolheu a gente da melhor maneira, né? Então a gente está em 5 minutos de bate-papo com o pessoal aqui, a gente entendeu que todo mundo pode mesmo, porque além do acolhimento, tem também o direcionamento, tem também esse zelo para que a gente se sinta à vontade. Eu nunca fiz isso. Eu faço muitas coisas, a gente faz muitas coisas, a gente tenta fazer muitas coisas. E é o fazer aprendendo, e é andar de bicicleta, dar uma tropeçada, perde um pouco o equilíbrio e segue em frente. É isso. E aí, no momento, né, de, o que a gente pode fazer para virar, para rolar, né, o que a gente pode fazer para atrair a atenção do nosso público, né? E a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre isso no nosso momento. Mas só para agradecer esse acolhimento, para direcionar, e você que tem vontade, você que tem um sonho, você que quer fazer alguma coisa diferente, quer atingir boas pessoas, quer atingir um público, o seu público, quer passar sua mensagem através de um estúdio, todo mundo pode. Estúdio é o lugar que eu indico, é o lugar que eu direciono. Estou muito à vontade e tenho certeza que a gente vai ter vários momentos aqui. E acho que seria interessante também a gente colocar o crédito, né, nas nossas áreas de comentários, como colocar o crédito e colocar o contato do pessoal do Todo Mundo iPod, né? Isso, perfeito. A gente deixa aqui aí é o pessoal da produção, né? Deixa o link para o pessoal acessar e poder ter esse contato e conhecer. Então, o que eu queria iniciar é exatamente a gente tentar voltar um pouquinho na história, que embora você seja novo, você está com 35 anos de idade, é nada, é 33, né? Aí eu envelheci ele. Nessa trajetória da área de educação, eu me lembro muito bem que houveram algumas concorrências em cima de alguns cargos. Concurso público, por exemplo, foi um caso. E eu me lembro que você foi o único que passou em 2 concursos e deu até uma certa incomodação perante a área municipal. Essa conquista, somada ao interesse de se formar muito bem na faculdade, e eu tenho orgulho de ter acompanhado também o teu trabalho de conclusão de curso,
diz respeito exatamente a ser uma pessoa inquieta e sempre em busca de objetivos e sempre em busca de portas, novidades. Conta um pouquinho para mim, e para o nosso pessoal, lógico, sobre essa trajetória, desde os períodos de formação em que você se formou graças ao trabalho realizado como bolsista no programa Escola da Família do Governo do Estado de São Paulo e depois como educador profissional. Porque isso é extremamente importante para que o público jovem que está assistindo possa ter uma noção de que todo mundo pode, tanto nesse sentido da produção aqui, quanto no sentido da formação e das conquistas. Manda aí. É isso. Eu sempre... Quando eu despertei para a vida, né, quando eu entendi que a gente tem que correr atrás, que as coisas não caem do céu, eu tive uma base familiar e tenho uma base familiar até hoje, tanto é que é um dos meus maiores orgulhos e por conta disso eu justamente corro para conseguir melhorar a situação, justamente a primeiro momento do meu ambiente familiar. E quando eu entendi que a gente veio de São Paulo, né, numa outra realidade, e eu vim de São Paulo com 13 para 14 anos, que é a idade do público-alvo do projeto, né? Então, foi um momento onde eu tive muitas dúvidas, foi um momento onde eu tive muita inquietude, foi um momento onde eu tive muita tristeza, mas eu sempre tinha a palavra inquietude mesmo, né? De tentar entender e tentar melhorar esse processo. Dentro de casa eu sempre ouvi da minha mãe, sempre ouvi de você, sempre ouvi dos tios, né? Uma família muito unida, uma família muito querida, uma família que tem um carinho, um amor muito grande por mim, pela minha irmã. É uma família próxima, né? O que as nossas avós fizeram por nós, né? O que os nossos tios fazem por nós até hoje. Todas essas questões, elas, desculpa emocionar, mas é isso que acontece, né? Todas essas questões marcaram e marcam para que a gente possa ter força para entender que, se não tá legal, eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer, tenho que buscar. E, novo, eu me vi numa outra realidade, eu me vi numa realidade completamente oposta do que eu estava vivendo. Eu estudava numa escola particular em São Paulo, eu tinha amigos da vida inteira, eu tinha facilidades que eu até então não entendia, eu não percebia, na verdade, porque a gente percebe e a gente passa a dar valor para as coisas quando a gente perde elas. Isso é uma coisa que, infelizmente ou felizmente, é assim, e a maturidade e o tempo vai trazendo para a gente essa reflexão. Em determinado momento, eu era muito feliz e eu não percebia isso. Tudo isso que está acontecendo, todo esse processo, toda essa intenção, toda essa vontade, toda essa inquietude, ela vem da busca por se sentir bem, da busca por conquistar, da busca por ter a paz, da busca por você simplesmente agradecer e ser feliz, né? É o básico, né? Pode parecer até clichê, mas isso aconteceu e começou a acontecer muito cedo, desde muito cedo. E nessa idade, né? As emoções ficam à flor da pele, os medos afloram, os receios afloram. É exatamente a transição que você passa pela adolescência e juventude, em que os caminhos ainda não estão devidamente claros. Isso, e aí quando você chega nesse momento e você não tem um suporte, porque é impressionante, isso eu falo, isso em contato com o projeto acontecendo, né? Eu tenho muito contato com as mães dos alunos, eu tenho contato com os responsáveis dos alunos, inclusive um grande abraço a todos vocês, tenho certeza que vocês estão acompanhando, e graças a vocês eu estou aqui também, porque isso me dá força e coragem para enfrentar. E aí, nesse bate-papo eu consigo, quando eu faço um bate-papo com uma mãe que está preocupada com o rendimento do menino na escola, ou está preocupada porque o menino não fala em casa, né? E aí eu percebo que eu consigo chegar e atingir, buscar justamente essa dúvida, ou dar esse suporte, ou simplesmente fazer o papel que um pai que infelizmente não está presente, ou que infelizmente não existe, não faz, me abre outras possibilidades e me traz e me remete à idade que eu tinha que essas pessoas têm.
É o trabalho intermediário do professor, da preparação, do encaminhamento e, eventualmente, até do aconselhamento familiar. Sim, e aí o que acontece? Quando você começa a abrir e se permitir conhecer outras histórias, quando você começa a abrir e conhecer outros momentos, refletindo, né? A frase que eu grifei aqui é reflexão, né? Porque a todo momento eu vivo em reflexão, a todo momento eu fico numa análise de se eu estou no caminho certo, se eu estou direcionando, se eu estou sendo realmente. Será que as minhas atitudes estão condizendo com o que eu quero passar? E aí é o momento onde a gente começa a perceber que o conhecimento e a aprendizagem, elas caminham dessa forma. Você aprende fazendo, que é o que a gente estava falando no começo aqui. E são contínuos, é exatamente isso que nós falamos na abertura, é aprender fazendo, não é? Isso. E aí, a questão é você entender que você não é melhor, você não é pior, você simplesmente se direciona para atender e ouvir uma pessoa que está precisando daquilo. As pessoas são acostumadas, né, a simplesmente entra aqui e sai aqui. E quando você direciona o seu tempo para entender e de mínima forma tentar ajudar, cara, isso cria um vínculo e abre uma sintonia com o seu ouvinte que é única, é exclusiva, é especial. E isso aconteceu comigo num momento onde eu estava na escola e tive o contato de 2 exemplos. Num primeiro momento, quando eu entrei na escola, que era uma escola nova, eu me sentia perdido, me sentia com vergonha. As roupas que eu usava, elas já não eram as roupas que eu queria usar. Como, aliás, 90% das pessoas quando chegam num ambiente novo, né? A dificuldade de adaptação, o problema de encontrar o seu espaço, né? E aí, o que acontece? Eu cheguei no primeiro dia da escola, eu lembro que as pessoas queriam bater em mim. E a diretora, né? Um abraço, Adriana. E é legal porque as coisas acontecem. A Adriana, semana passada, a gente fez uma reunião para a gente poder voltar com um projeto e colocar esse projeto em prática no MAB. Então, no decorrer aqui, a gente vai entender isso, né? Então, guardem bem esse nome. A Adriana foi a minha primeira diretora aqui em Araçoiaba. E aí eu entrei na escola e eu fui procurar... O primeiro processo, o primeiro passo que eu dei foi procurar um professor. Na ocasião era uma professora e eu a procurei para poder me localizar. Eu tinha uma rotina na escola em outro lugar que era completamente diferente, era uma abordagem completamente diferente. As pessoas elas iam uniformizadas, a gente tinha, né, é um ambiente que você já está acostumado. E de repente eu vim para uma cidade onde era muito diferente, onde as pessoas me olhavam diferente, onde as pessoas me julgavam por acharem determinada situação, quando na verdade não sabiam nem um terço do que eu estava passando. E isso a gente tem que tomar cuidado. Julgamentos sem você conhecer a outra pessoa, julgamentos sem você saber a outra pessoa. Cara, às vezes a cabeça da pessoa está num lugar tão diferente e a gente está criando um preconceito. Querendo julgar, condenar e executar no mesmo momento, né? Exatamente, porque as pessoas, infelizmente, acabam deixando o ego afrontar ou acabam deixando uma situação que possa favorecer uma determinada situação, enfim, né? E aí, quando eu cheguei nessa escola e procurei o auxílio de uma professora, eu lembro que ela praticamente me ignorou, assim. E isso para mim foi muito... Cara, foi frustrante. Foi a primeira frustração. Eu já não estava satisfeito de estar ali, né? Hoje eu fico muito feliz de ter passado por isso, né? Mas no momento, que é o que eu falo para os adolescentes, é o que eu falo para a galera do projeto, né? No momento você não entende, no momento você deixa o seu sentimento falar, você deixa a sua ira falar, você deixa o seu descontentamento falar, você não tem controle das suas ações, né? E quando eu entendi que eu não tinha esse suporte, eu me fechei. Eu me fechei de uma maneira onde eu colocava um capuz e eu vivia dentro do meu capuz. Fugia da realidade exatamente para não encarar. Isso. Né? E nesse momento é onde eu percebo que hoje é a minha maior preocupação com esse jovem. Quando ele se fecha. Quando ele se fecha por determinada expectativa criada e aí automaticamente ele frustra e fecha, aí que é o perigo. É aí que é o perigo, onde ele pode se encontrar num mau uso de uma substância, é o perigo que ele pode se encontrar numa companhia que está mal intencionada. Aconselhamento inadequado, ambiente inadequado. E aí,
eu passando por isso na pele, tive momentos de pensar em fazer e cometer coisas, porque eu perdi parâmetros. Na verdade, eu achava que eu tinha perdido parâmetros. Quando, na verdade, no decorrer do processo, né, os meus valores éticos, a minha base familiar, foram que sempre marcavam e sempre apareciam na minha cabeça para que me direcionasse para o lado certo. Então, eu percebo que a base familiar, e por isso que eu começo a minha fala agradecendo a toda a minha base familiar, justamente por isso, porque nos momentos de confusão, é a sua mãe que te ama, é o seu pai que te ama, é o seu tio, sua avó, enfim, são essas pessoas que querem o seu bem. São essas pessoas que em determinado momento vão te cobrar, ou vão brigar com você, ou vão chegar junto, ou vão te chacoalhar, porque elas querem justamente que você acerte. E eu queria agora fazer um lembrete aqui, porque você citou duas situações extremamente favoráveis aí na tua formação. A primeira delas, felizmente, o ambiente familiar. A segunda delas foi quando, numa sala de aula, você comentou com o teu professor, um grande abraço ao professor Geraldo Rodrigues, decano, pessoa do mais alto estirpe, está sempre no nosso coração, que ao questionar esse professor sobre um determinado conteúdo, esse professor te desafiou a ir na frente da sala e dar uma aula. Exatamente nesse processo que você estava passando aí do desequilíbrio, do descontrole, da insegurança, da angústia, da até certa revolta. E aí esse professor, né? E aí é justamente, né, é o segundo exemplo, né? Eu tive exemplo de uma pessoa que simplesmente talvez estivesse com algum problema, talvez estivesse inquieta ou chateada com o seu salário, né? Salário de professor, a gente sabe como que é, né? Então atenção aí, galera, a gente não é bobo. Então, né? A gente entende também o outro lado. E aí o que acontece? Por conta de ter uma professora, de ter encontrado uma professora que está dentro de um sistema saturada, insatisfeita, preocupada, triste, pô, ela podia ter qualquer problema. Ela simplesmente não deu a abertura que eu esperava e que eu precisava. E aí eu passei um longo período tendo que me adaptar e entender o ambiente e minha família e alguns amigos, enfim. Graças a Deus eu tive pessoas boas ao meu redor que me direcionaram para isso. E num segundo momento, de começar, né? E aí, eu tô cansado. Numa aula de história extremamente descritiva, né? Numa matéria extremamente... E aí eu tô deitado na mesa, atitude totalmente errada, equivocada. Mas é o que eu tava fazendo, né? E aí esse professor percebeu esse tipo de ação e me chamou a atenção. Quando ele me chamou a atenção, professor Geraldo, um grande abraço, meu paizão, né? Meu segundo pai. E já aproveito e faço convite para que você venha aqui fazer um bate-papo. E aí, quando ele faz essa intervenção e eu não entendo a intervenção dele, eu não entendia que eu estava desrespeitando ele. Eu achava que ele estava me desrespeitando, mas eu estava dentro de uma sala de aula onde ele leciona, onde ele é a responsabilidade, onde ele é a autoridade. E aí, quando ele se posiciona, eu estouro. Assim como eu falei no começo, né? Você é jovem, você não tem controle das suas ações. E aí você afronta. E quando eu afrontei, ele me afrontou também. E olha que eu vou tirar a cinta pra você. E é legal, porque até hoje a gente brinca disso, né? E aí quando ele ameaça, ele me confrontou de uma maneira... Ele se posicionou e eu não percebi que aquilo era uma brincadeira. Eu fiquei revoltado, com raiva. Pô, esse cara tá me tirando, o que tá acontecendo? E aí eu afrontei. E na afronta vem justamente o outro exemplo. Vem o exemplo de um cara totalmente amoroso, cuidadoso, ético, de olhar e perceber exatamente o momento que eu tô e me fazer uma proposta em forma de desafio. Então ele usou a minha inquietude, a revolta momentânea, o meu entusiasmo de mostrar quem eu sou. Ele usou isso para direcionar, como os grandes educadores fazem. Aliás, vamos fazer um apêndice aqui. Todos vocês sabem que o meu físico, né, o meu shape é, né, o mesmo desde 6 anos de idade. E o Marcos Vinícius, nessa época, ele tinha o mesmo shape do pai dele. Magrinho que só,
né? Magro que só... E aí, todo revoltado e todo revoltoso em cima do professor, olha só o que aconteceu. Imagina a cena, né? Ele me tirou, ele me chamou a atenção e eu retruquei. Eu tive uma base muito boa na escola que eu estudava em São Paulo. E quando ele me... Eu não sei... Quando ele me chamou a atenção, eu olhei para a lousa e eu entendi o processo. Então, como eu queria ganhar dele numa discussão, automaticamente eu olhei na lousa e eu falei, essa matéria eu sei. Então eu tô dormindo porque essa matéria eu sei. Eu tava procurando uma desculpa para poder, né? E aí ele